13ª sessão ordinária da 18ª legislatura, da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Capanema, Paraná. Hoje, dia 27 de abril de 2026. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma sessão desta Casa Legislativa. Para darmos início, convido a secretária da mesa, a vereadora Ivone Silva, para conduzir o momento de oração. Antes disso, cumprimento, a irmã do André Drips, que aqui está, a Beatriz, seja bem-vinda. Eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A segurança em Jesus não significa entender tudo, mas descansar apesar de não entender.
É fechar os olhos por um instante, é lembrar que existe alguém maior sustentando aquilo que não conseguimos segurar. Essa paz não é a ausência de pensamentos, mas a presença de um fundamento. Em Jesus, a mente encontra abrigo, não há esconderijo frágil, mas um refúgio firme, constante, cheio de graça. E isso é um grande tesouro, saber que mesmo quando tudo parece incerto, ainda existe um lugar seguro para repousar. Amém. Amém. Declaro aberta a presente sessão e solicito à secretária a chamada dos nobres edis. Vereadora Edna. Presente. Vereador André. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Edson. Vereador Serginho. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Gilmar. Presente. Vereadora Eduarda. Presente. Vereador Jean. Presidente Dirceu. Presente. Vereador Ivone, presente. Justifico a ausência do vereador Edson, o qual me parece que está com um probleminha de saúde. E o Jean, acredito que logo também esteja presente. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo ninguém a se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. E quem for contra, levante-se. Passamos a aprovada a ata, então, anterior. Obrigado. Passamos ao expediente do dia. Solicito, então, à secretária a leitura do projeto de lei número 12/2026, autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 12, de 17 de abril de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Agência de Fomento do Paraná S.A. operações de crédito até o limite de R$ 3.350.000. Parágrafo único. As operações de crédito estão condicionadas à obtenção pelo município de autorização para uma realização observada a legislação vigente, em especial as normas aplicáveis ao endividamento público, a Lei Complementar número 101/2000 e resoluções do Senado Federal. Artigo 2º. Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de vencimento e liquidação da dívida a ser contratada obedecerão aos normativos das autoridades monetárias federais, em especial a resolução do Senado Federal e as normas específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A. Artigo 3º. Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta lei podem ser destinados tão somente para as seguintes finalidades: 1. Escola municipal. 2. Creche. 3. Ginásio de esportes. 4. Ponte. Artigo 4º. Em garantia das operações de crédito de que trata esta lei, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a outorgar à Agência de Fomento do Paraná S.A. as parcelas que se fizerem necessárias da cota parte do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadoria e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, ou tributos que venham a substituir em montante necessário para amortizar as prestações do principal e dos acessórios, conforme a previsão contratual. Artigo 5º. Os recursos provenientes das operações de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita de orçamento, PPA, LDO e LOA, ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 32 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 6º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, suplementares ou especiais para viabilizar as operações de crédito até o limite fixado no artigo 1º desta lei e para fazer face às receitas e às despesas provenientes das operações de crédito. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de abril de 2026.
Neivor Kessler, prefeito municipal, Alexander Noll, secretário municipal da Fazenda Pública, Jair Câncer, secretário municipal de Infraestrutura e Urbanismo. Mensagem ao projeto de lei. Excelentíssimos senhores, membros da Câmara Municipal de Vereadores, Capanema, Paraná. Submetemos à elevada apreciação desta Igreja Casa o presente projeto de lei. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. no valor de R$ 3.350.000. Os recursos destinam-se exclusivamente a investimentos em infraestrutura urbana e educacional, a saber, ampliação e alargamento da ponte do Ciemes, R$ 850.000, construção de salas de aula na Escola Municipal Janete Kativinski, tempo integral, R$ 500.000, contrapartida financeira para a reforma do ginásio de esporte, R$ 700.000, prioridade 56, e contrapartida financeira para a construção de 2 centros de educação infantil, R$ 1.300.000, prioridade 53 e 90. A operação de crédito em questão enquadra-se como receita de capital de natureza não efetiva sob o ponto de vista patrimonial, devendo os recursos ser integralmente aplicados em despesas de capital, obras e instalações, em consonância com as diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de ampliar a capacidade de investimento do município sem comprometer a prestação de serviços correntes. As intervenções propostas contribuem diretamente para a melhoria de mobilidade, da infraestrutura esportiva e, sobretudo, da rede física de educação básica e da oferta de vagas em tempo integral e na educação infantil. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, Lei Municipal número 1935/2025, foi elaborada em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, fixando metas fiscais e limites para as principais variáveis orçamentárias do município e autorizando, em seu artigo 10, a realização de operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação vigente. As metas anuais constantes do anexo de metas fiscais demonstram a compatibilidade entre a previsão de receitas, a expansão das despesas primárias e o equilíbrio fiscal, observando que as operações de crédito projetadas não superam o montante das despesas de capital, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 2º da LDO. Nesse contexto, a operação de crédito pretendida junto à Agência de Fomento do Paraná, S.A., no valor de R$ 3.350.000, insere-se no espaço fiscal previamente delineado pela LDO 2026, respeitando as condições para endividamento e preservando o equilíbrio entre a receita e despesa do município. A Lei Orçamentária Anual de 2026 já contempla no grupo de receitas de capital o valor de R$ 3.500.000, a título de operações de crédito, referentes a contratos anteriormente firmados, de modo que a nova operação no montante de R$ 3.350.000 não está incluída neste total e deverá ser incorporada ao orçamento por meio de créditos adicionais, em conformidade com os artigos 4º e 5º da LDO da LOA 2026 e com o artigo 10 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, que autoriza a realização de operações de crédito e sua devida adequação orçamentária. Diante do exposto, considerando a compatibilidade da operação com a Lei Orçamentária Anual de 2026, a aderência às normas de contabilidade pública e o atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, submeto o presente projeto de lei à análise e aprovação desta Casa Legislativa, contando com o compromisso dos senhores vereadores para que o município de Capanema possa acessar os recursos fomentados pelo CECID Paraná e viabilizar os investimentos estratégicos acima descritos. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 17 dias do mês de abril de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal, Alexander Noll, Secretário Municipal da Fazenda Pública, Jair Câncer, Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. Seja bem-vindo, vereador Jean. E também quero dizer que nós não temos aqui o impacto orçamentário, mas que cada um dos senhores já recebeu no grupo, né? Não deu tempo de a gente fazer essa cópia, mas já está no grupo dos vereadores o impacto orçamentário. Seja bem-vindo também o seu Li, seja bem-vindo, o Dimarco também. Obrigado pela presença de vocês. Leitura do projeto de lei ordinário número 13/2026, de autoria do Poder Executivo.
projeto de lei número 13, de 27 de abril de 2026. Cria o Fundo Municipal de Cultura, FUNCAF, e dá outras providências. Neivor Kessler, prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, no uso da sua atribuição que lhe confere o artigo 77, 4º da Lei Orgânica Municipal e o artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam instituídos o Conselho Municipal de Cultura, Consulte, e o Fundo Municipal de Cultura, FUNCAF, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC. Artigo 2º. Fica criado o Fundo Municipal de Cultura, FUNCAF, instrumento de natureza contábil vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, e gerido pelo Conselho Municipal de Cultura, CONCULT. Parágrafo único. O FUNCAF tem por finalidade captar, gerir e aplicar recursos destinados à manutenção, expansão e aperfeiçoamento das políticas culturais, do Programa de Incentivo à Cultura de Capanema e das ações e eventos culturais no âmbito municipal, em complemento às dotações orçamentárias da SEMEC. Artigo 3º. Constituem receitas da FUNCAP. Primeiro, transferências orçamentárias provenientes de órgãos e entidades públicas. Segundo, contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacional ou estrangeiras, observadas as disposições legais pertinentes. Terceiro, recursos provenientes de cooperação internacional e acordos entre governos. Quarto, rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais pertinentes. Quinto, recursos provenientes de convênios, contratos de repasse, termos de parceria e outros instrumentos congêneres. Sexto, outras receitas que lhe forem destinadas por lei. Parágrafo 1º. Os recursos do fundo serão depositados em conta bancária específica em instituição financeira oficial. Parágrafo 2º. É autorizada a aplicação das disponibilidades do fundo em operações financeiras com o objetivo de preservar seu valor. Artigo 3º. Os recursos do FUNCAP serão destinados ao desenvolvimento das políticas culturais do município, podendo financiar despesas correntes e de capital previstas no orçamento da SEMEC. Parágrafo 4º. Fica instituído o Conselho Municipal de Cultura, CONCULT, órgão colegiado de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador com as seguintes competências. Primeiro, zelar pela correta aplicação dos recursos do FUNCAP. Segundo, acompanhar e avaliar a execução das políticas e projetos culturais. Terceiro, aprovar projetos culturais a serem financiados pelo fundo. Quarto, aprovar a celebração de convênios e instrumentos congêneres. Quinto, promover a participação da sociedade na gestão cultural do município. Sexto, elaborar e aprovar seu regimento interno. Sétimo, apreciar e aprovar as prestações de contas do fundo. Artigo 5º. O CONCULT será composto por: primeiro, 3 representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, incluindo o secretário. Segundo, 5 representantes da sociedade civil dos seguintes segmentos culturais: A. Música. B. Teatro ou artes circenses. C. Artesanato ou gastronomia. D. Literatura ou manifestações tradicionais. E. Dança. Parágrafo 1º. Cada membro titular terá um suplente. Parágrafo 2º. O presidente do CONCULT será eleito entre seus membros. Parágrafo 3º. A participação do Conselho é considerado serviço público relevante não remunerado. Parágrafo 4º. Poderão ser custeadas despesas de deslocamento dos conselheiros quando em missão oficial. Artigo 6º. Poderão apresentar projetos ao CONCULT. Primeiro, órgãos da administração pública municipal. Segundo, organizações da sociedade civil sem fins lucrativos com atuação cultural comprovada nos termos da legislação vigente. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover os ajustes necessários nos instrumentos de planejamento orçamentário, especialmente no Plano Plurianual PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA, para a implantação desta lei. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 27 do mês de abril de 2026. Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor
Exposição de motivos do projeto de lei número 13/2026. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores, submeto à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que cria um Fundo Municipal de Cultura, FUNCAP. A proposta visa criar condições legais para recebimento de recursos dos programas voltados ao desenvolvimento da cultura no município. Importante destacar ainda que a medida irá possibilitar a inclusão do município de imediato no Programa de Políticas Públicas de Apoio, Fomento e Incentivo à Cultura, Fundo a Fundo. Assim, há efetivamente a possibilidade de aquisição de equipamentos e materiais para a modernização e reestruturação da Casa da Cultura, com infraestrutura cultural e tecnológica, já protocolada junto ao Sistema de Informação da Cultura do SEC, Secretaria do Estado da Cultura, sobre o número 1304/2026, 170557, 561-10-5260, 74-34-22-68-683, Paraná. Diante da relevância do tema, conto com o indispensável apoio de Vossas Excelências para sua aprovação. Gabinete do Prefeito de Capanema, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de abril de 2026. Respeitosamente, Neivor Kessler, Prefeito Municipal. Leitura das indicações número 27 e 28, 2026, ambas da autoria do vereador Pibe. Então, antes, a número 26, do vereador André Drebs. Indicação número 26/2026. Autor, vereador André Drebs. Súmula. Indica ao Poder Executivo Municipal a destinação de recursos provenientes do deputado federal Elton Welter para a realização da Feira do Melado. Nos termos do artigo 136 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o vereador que apresente e subscreve submete à apreciação do plenário para que, após aprovada, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a presente indicação. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo propor ao Poder Executivo Municipal que avalie a possibilidade de viabilizar recursos no montante de R$200 mil provenientes de emenda parlamentar já sinalizada pelo deputado Elton Welter, para destinar exclusivamente à realização da 23ª Feira do Melado no município de Capanema. A Feira do Melado é um evento tradicional que integra o calendário oficial do município, sendo reconhecida por sua relevância cultural, turística e econômica. A sua realização contribui significativamente para a valorização dos produtos locais, especialmente aqueles ligados à cultura familiar, além de fomentar o comércio, o artesanato e especialmente divulgar o melado produzido em Capanema. Além disso, o evento promove a integridade cultural local e atrai visitantes de diversos municípios, regiões e até do país vizinho, Argentina, impulsionando o turismo e gerando renda para a população. Trata-se, portanto, de um investimento que retorna em benefícios diretos e indiretos para o desenvolvimento econômico e social do município. Desta forma, a destinação dos referidos recursos possibilitará uma melhor estruturação da feira, garantindo maior organização, segurança e qualidade nas atividades oferecidas, bem como ampliando sua visibilidade e alcance. Diante do aqui exposto, justifica-se a presente indicação, esperando contar com sua atenção e o apoio do Poder Executivo Municipal para sua efetiva concretização. Passo Marcelina Pessão, aos 24 dias do mês de abril de 2025. André Drebs, vereador do PT. Agora, então, a indicação número 27 e 28, ambas de autoria do vereador Pibe. Indicação número 27/2026. Autor, vereador Pibe. Súmula. Solicita a construção de um ponto de ônibus na comunidade de Santa Clara. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeto à apreciação deste plenário a presente indicação, para que, após aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte proposta. Justificativa. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente indicar, ao pedido da comunidade, ao chefe do Poder Executivo Municipal, a fim de que determine para o setor competente da administração municipal a construção de um ponto de ônibus na comunidade de Santa Clara, preferencialmente em frente à igreja da comunidade, local onde já havia ponto anteriormente, utilizado pela população, especialmente pelos alunos. A presente indicação atende a uma solicitação dos próprios moradores da localidade de Santa Clara,
que necessitam de um local adequado para embarque e desembarque no transporte coletivo. A ausência de um ponto estruturado tem causado transtornos, especialmente em dias de chuva e forte exposição ao sol, afetando diretamente o bem-estar e a segurança dos usuários, entre eles estudantes, trabalhadores e idosos. Ressalta-se que o local indicado em frente à igreja da comunidade já era tradicionalmente utilizado como ponto de parada, o que reforça sua adequação e viabilidade. Diante disso, a construção de um abrigo adequado proporcionará mais conforto, segurança e dignidade à população local, sendo uma medida simples, de baixo custo, porém de grande impacto social. Passo Marcelina Pessão, os 27 dias do mês de abril de 2026. Hércio Marques Chapo, vereador, do PSD. Indicação número 28/2026. Autor, vereador PIB. Súmula indica a revitalização da estrada de acesso ao marco de fronteira entre Capanema e Comandante Andrecito, na Argentina. Com fulcro no artigo 136 do Regimento Interno, submeto à apreciação disciplinar a presente indicação, para que, após aprovada, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte proposta. Justificativa. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio do setor responsável, seja viabilizada a revitalização da estrada que dá acesso ao marco de fronteira entre o Brasil e a Argentina. A presente indicação tem por objetivo atender a uma importante demanda da comunidade local, que reivindicou a este vereador a intermediação junto à administração municipal para a revitalização da via de acesso ao marco, ponto turístico do município. A referida via encontra-se em condições que necessitam de revitalização, apresentando desgastes naturais decorrentes do tempo e da falta de manutenção. Tal situação compromete a segurança dos usuários, dificultando o tráfego, tanto para os moradores quanto de visitantes. O acesso ao marco de fronteira possui grande relevância, não apenas aos moradores, mas também ao fortalecimento do turismo. A melhoria das condições da estrada contribuirá significativamente para a valorização desse importante ponto de integração entre os dois países. Ressalta-se que o local onde o marco está instalado vem sendo mantido limpo por um tempo por um grupo de moradores da comunidade do Porto. No entanto, para a recuperação adequada da estrada, faz-se necessária a utilização e o uso do maquinário específico, motivo pelo qual se reforça a presente solicitação. Passo Marcelina Pessão, os 27 dias do mês de abril de 2026. PIB, vereador do PSD. Não havendo inscrição para o uso da tribuna, antes de passarmos para a ordem do dia, devido à importância da matéria do projeto número 13, lido no expediente, gostaria de consultar os nobres colegas se todos estão de acordo para que possamos dispensar os pareceres e também realizar a quebra de interstício, pois precisa ser transformado em lei em curta data, para que os recursos, sendo um valor significativo, possam vir para o desenvolvimento de atividades relacionadas à cultura do nosso município. Com alguns dos senhores, eu já tinha conversado. Então, eu peço à secretária Ivone para consultar um a um sobre o que nós discorremos nesse momento. Se concordam com o projeto de quebrar todos os interstícios ou não. Para ser deliberado tudo hoje, né? Vereadora Edna. Concordo. Vereador André. De acordo. Vereador PIB. Favorável. Vereador Serginho. Nós tínhamos feito em 2025 uma lei, né, que já era referente a isso. Alguma coisa não se encaixou, de repente, dentro desse projeto, né? Então, na verdade, temos que, de repente, reaver ele, né? Refazer ele para não perder o recurso. Então, é por isso que a questão da emergência, que é um valor, pelo que o Dirceu me falou, bastante elevado, quase 1 milhão, né, Dirceu? Então, acho que a casa está aí para se ajudar o município e sou favorável, sim. Vereador Brizolinha. Favorável. E tenta ajudar o município também. Nós temos aqui para isso. A Capanema ganhar com nós. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Jean. Vereador Ivone. Favorável. Houve, então, a concordância devidamente aprovado. Passamos, então, para a ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 13/2026.
A súmula cria o Fundo Municipal de Cultura, FUNCAP, e dá outras providências. Coloco em discussão, então, o projeto número 13. Com a palavra, o vereador Serginho. Obrigado, presidente. Quero agradecer a presença da Beatriz, né, que trabalha no sindicato, irmã do André. Já estava se preparando. Se um para, o outro começa, né, André? É assim, os vínculos. O seu Uli, sempre presente na nossa sessão, seja bem-vindo, Demarques, acompanhando a sua esposa, né? É importante ter o apoio da família, né, André? E dentro do nosso trabalho aqui dentro da Casa de Leis. Mas eu acho que já dei uma pincelada no começo, né, desse trabalho que nós temos em 2025, que já era para recolher fundo na questão para o nosso município, na área da cultura. Porque tudo aquilo que a gente faz para o bem do nosso povo, que gosta da tradição, de cultura, seja ela da questão de CTG, seja ela da questão de futebol, seja ela em tudo que é sentido que o pessoal trabalha, é importante a gente ter essas leis aprovadas. De uma certa forma, em 2025, nós criamos uma lei que já era sobre isso. De repente, essa lei não se adequou, né? De repente, falta algumas coisas, alguns requisitos. E a secretária Adriane mandou, então, pedir ser em regime de urgência. Acho que é importante a gente estar aqui dentro dessa casa para fazer as leis favoráveis à questão do município, né? E ela vem, de uma certa forma, assim, para quebrarmos tudo no mesmo dia para fazer, né? Isso que se torna um pouquinho, vamos dizer assim, o pessoal que nos assiste nas redes sociais, entender um pouco a demanda, para que isso acontece, né? Às vezes, os secretários não se atêm às leis, né? E faltam alguns requisitos que não conseguem fazer a complementação de que o recurso chegue até o município. Aí tem que ter as adequações. Por isso, não vê essa lei na tarde de hoje, o Dirceu já falou com nós no gabinete dele, na parte da tarde, com alguns vereadores que estavam aqui. Estamos prontamente favoráveis a esse projeto, Dirceu, porque jamais nós vamos retrair que o recurso não venha para o nosso cofre público para ajudar a nossa população capanemense. Eu vou a palavra ao senhor presidente. Obrigado, Serginho. Continua em discussão. Palavrinha. Vereadora Ivone, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas, aos servidores da casa, aos que estão aqui na Câmara hoje nos assistindo e aos que nos acompanham pelas redes sociais. Vou só explanar rapidamente aqui, presidente, por fazer parte, então, da Comissão de Justiça e Redação, né, e ter dispensado os pareceres e ser favorável a isso. Então, a importância de um projeto desse, sabemos que tem bastante recursos, então, para vir dessa área de cultura, né, o governo federal, inclusive, disponibiliza bastante recursos nesse segmento, e como são recursos fundo a fundo, então tem que ter adequação, e é nada mais que isso que está sendo criado aqui através desse projeto. Então, uma adequação, né, com os representantes aqui do Conselho, inclusive aqui vem que são 3 da Secretaria Municipal de Cultura, 5 representantes da sociedade civil, entre outros, e que inclusive esse pessoal, né, esses conselheiros, eles não são remunerados. Então, está tudo muito esclarecido, muito específico aqui nesse projeto, e nós temos sim que ser favorável, dar sequência para um andamento rápido. Obrigado, presidente. Obrigado, Ivone. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Brizola. Seu presidente Dirceu, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, nosso carinho, nosso respeito. Ao seu Oli, que bom, o seu Oli frequenta bastante a Câmara de Vereadores, para nós é um orgulho, seu Oli. A irmã do vereador André, Demarques também, nosso respeito e nosso carinho. Presidente, eu sempre gosto de tocar um pouquinho no passado. Isso é importante, quando as coisas são boas, vereadores e vereadoras. Que bom que existe nesses meios legais nós poder fazer a votação o mais rápido possível para poder ajudar o município, porque é um compromisso nosso e obrigação nossa. Mas nem tanto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é que das leis o secretário para fazer o projeto não está bem atrelado como é que as leis já. O maior que acontece, que os senhores sabem igual eu, que o Estado muda muitas as leis.
É muito mudado. Esse cada 3, 4 meses tem uma mudança. E daí nós somos obrigados a poder ver recursos para o nosso querido município de Capanema. O Capanema é obrigado a estar junto com a lei do Estado do Paraná, porque muda muito. O Tribunal de Contas muda muito. E eu quero dizer uma coisa para os senhores. Há 25 anos atrás, como era diferente uma sessão aqui nessa casa, Dirceu. Mas eu fico em casa, para minha filha, fico, como mudou as coisas? Tão diferente. Vocês acreditam, senhores vereadores, senhoras vereadoras? Nós fazíamos a votação segunda, uma terça, sexta, quarta, estava decidido. Aqui não sei como é que elas tocavam, essa casa de lei. A Darlene sabe disso aqui. A Rose Cardoso, querida Rose, que foi um secretário muito bom também, sabia disso aqui. Vocês imaginam? Em 3 dias, Dirceu... o Dirceu foi vereador naquela época, acho também. Acho que foi. Né? Que o senhor não é tão novo, né, Dirceu? Também acho que foi naquela época. Né? Nós votávamos segunda, terça e quarta, está decidido. Acho que era por mês, eu não me lembro se era por mês. Por mês. Por mês. Vocês vejam, Serginho, se isso era certo. Eu quero deixar aqui listado para avisar o presidente da Câmara que resolveu fazer uma sessão cada semana. O presidente, eu já era relator da presidente da CCJ, eu já era ali da bancada, já era ali do governo, mas não me lembro o presidente quem que era que mudou a lei orgânica, que foi por voto, mudou, tinha que mudar a PIB. Isso, ele consultou eu, mesmo fosse hoje. Acho que foi o Belé. Foi o presidente, acho que foi o Belé. Ele pediu o que o senhor acha do Belé? Eu já faz anos que estou vendo isso aqui, mas não é para ser a maioria. E daí foi mudado. Então, esse foi um trabalho que nós temos que registrar aqui. O presidente da Câmara da época foi o senhor Américo Belé. E daí eu, como era sempre ali da bancada, concordei, e hoje nós podemos fazer. Nesses líderes do projeto, até segunda, nós podemos pensar. O governo pode manter ou pode retirar, e nós podemos pensar e dar um prazo mais grande para nós se inteirar. Gilmar, das condições, Eduarda, do que nós devemos votar para a gente. Quanto mais tu discutir, mais prosear, Serginho, menos nós erremos. E quanto mais velho na vida pública, tu tem chance de errar menos. Não que os novos podem errar, mas com o tempo tu vai se corrigindo. E eu sinto por mim mesmo e sinto pelo município da administração. Então nós temos aí para isso. Parabenizar o governo que manda para cá, nós temos para isso, para ajudar Capanema e o povo de Capanema, e o presidente que mudou essas datas de sessão. Eu me pergunto para mim mesmo, como que eles faziam, né? Em 3 dias decidia tudo. Meu Deus, é muito apurado o PIB, é muito toque de caixa. Serginho, tu foi vereador naquela época? Ou tu não foi? Acho que não me lembro. Pode responder. Não, Brizola, na verdade, já estava numa semana quando eu cheguei, em 2013. Ela foi criada antes do Belé. O Belé só se foi na primeira gestão do Belé, porque eu não era vereador. Né? Que ele foi vereador 2 mandatos, né? Então, foi, na verdade, criado, então, no primeiro mandato do Belé. Na segunda, a Isolete foi a primeira vez, né? 2013, 2014. Depois veio o Belé daí como presidente. Eu não era presidente, eu não era ainda vereador nessa época, Brizola. Então tá. Nós era, graças a Deus. Então, presidente, isso foi um salto também de qualidade que demos para casa e para nós e para ficar melhor do governo para tocar o município. Claro que eu sou favorável, imagina, tão importante para esse querido município de Capanema. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Brizola. Continua a discussão. Não havendo ninguém mais se manifestar, vou colocar então em votação nominal. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Vereador Ivone, favorável. Aprovado em primeira votação e discussão o projeto de lei número 13/2026. Nós vamos, então, logo em seguida, colocar novamente em discussão e votação, em segunda votação, o projeto de lei número 13/2026. Então, quem não falou antes, que queira falar, está com a palavra. Em discussão. Como todos já falaram, vou colocar, então, novamente em segunda discussão e votação o projeto de lei número 13. Votação nominal. Vereadora Edna. Favorável. Vereador André. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Serginho. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Gilmar. Favorável. Vereador Eduarda. Favorável. Vereador Jean. Vereador Ivone, favorável. Aprovado, então, o projeto número 13/2026 em segunda votação.
Requerimento número 6/2026, de autoria do vereador André Drebs. Súmula. Solicita informações acerca dos convênios firmados pelo município, seu trâmite junto à Procuradoria e eventuais anulações. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador André Drebs. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em especial, boa noite à minha irmã, que está no plenário hoje. Seja bem-vinda. Demarco, seu Li. Então, esse requerimento, ele vem embasado nas cobranças que a gente tem na sociedade, né? Então, a gente teve aí uma pancadaria para cima de alguns vereadores que aprovaram no caso eu e mais 8 que ajudamos a como que se fala, a última lei que a gente, como que é? Não, a gente destituiu a lei lá, como é que é? Revogamos a lei. Obrigado. Então a gente tomou muita pancada, eu pelo menos na sociedade. Porque acabou atrasando alguns projetos, tinham recurso e tal, então o povo vem cobrando. Teve muita coisa na mídia, teve na internet, teve nas rádios, então o prefeito na semana passada teve aqui e esclareceu vários pontos, mas eu não quis retirar o requerimento, vou manter, e aqui tem o porquê deles, né? Eu quero saber, nos últimos 12 meses, quais foram os convênios firmados e as respectivas datas de celebração. Eu quero saber informações. Eu sei que tem no portal da transparência, mas cada um está esparramado, então para mim coletar todos eles demoraria um certo tempo, e isso para nós que estamos no legislativo e não temos assessoria é um tanto quanto demorado, né? Esclarecimento sobre o prazo decorrido para a emissão dos pareceres jurídicos, que isso foi alegado, as pessoas que conversaram comigo alegaram que os pareceres demoraram mais do que o tempo descrito, inclusive na Lei 14 de 2022. Assim também como informações detalhadas sobre os motivos da eventual anulação que estava sendo cobrada de mim, pelo menos, desses convênios. Eu não sei, o prefeito falou na semana passada que muitos deles conseguiu se dar a volta por cima, recuperar e tal. Foi feito um novo processo e tudo mais. Caso tenham sido constatados alguns erros ou irregularidades, quero que o executivo informe quais medidas foram tomadas ou serão adotadas para correção e responsabilização, se for o caso. Porque é bem chato a gente ser cobrado na sociedade aí, o governo está mandando não sei quantos milhões para isso, não sei quantos milhões para aquilo, e nós somos cobrados. As pessoas que eventualmente cometeram algum deslize aqui ou lá, ou não cumpriram o seu papel, essas às vezes não são cobradas. Então eu gostaria de ter uma resposta por escrito para mim poder repassar para a sociedade. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Continue a discussão. Não havendo ninguém se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado, então, o requerimento número 6/2026, de autoria do vereador André Drebs. O PIB quer assinar junto, presidente. Quero assinar junto esse requerimento. Pois não. Quem tem que dizer pois não é o Sim, vereador. Tudo certo. Indicação número 25/2026, autoria do vereador André Drebs e da vereadora Ivone Silva. Súmula. Indica ao Poder Executivo Municipal a possibilidade de concessão de isenção de alvará. Coloco em discussão. Com a palavra, o vereador André. Obrigado, senhor presidente. Eu diria primeiro as damas para a vereadora Ivone, mas ela falou para mim falar primeiro. Então, na última semana eu recebi bastante reclamações aí das associações. O vereador Sérgio, também acompanha a vida orgânica das associações, principalmente no interior, a vereadora Ivone nas associações urbanas aqui. E o pessoal vem nos cobrando a respeito do alvará, o Gilmar também, né? Alvará de funcionamento, uma taxa de alvará. Muitas dessas associações, se não todas elas não têm uma sede própria, muitas vezes a sede é a casa do presidente, enfim. Então, a exemplo do que foi concedido à PC Vida, se não me falha a memória, né, Ivone?
a gente está pedindo que se isente as associações sem fins lucrativos do nosso município. A gente sabe que, principalmente no meu caso, os agricultores, normalmente os que estão presentes e compõem as associações, são pequenos agricultores, já é difícil a vida deles assim, e quando se põe essas taxas, impõe, inclusive eu incomodei o rapaz aqui da tributação ali, eu não lembro o nome dele agora, o Fábio, obrigado, presidente. Incomodei ele bastante essa semana, ele me passou bastante informação, mas eu não estou contente. Eu quero ver esse negócio passar para que as associações tenham o mesmo direito que a PC Vida teve. E também já aproveito que eu estou com a palavra, também tem a taxa de vigilância sanitária. Eu não sabia, durante essa informação que o Fábio me passou, tem essa taxa também. Então, eu não digo nada daquelas associações, por exemplo, tem a APIC que vai comercializar o mel deles, então ali é necessário. Tem o pessoal da fruticultura, tem questões de cooperativa, de melado. Então, nesses casos, eu concordo que se aplique essa taxa. Agora, para associações que os agricultores montam para utilizar de equipamentos agrícolas que não têm lucro sobre renda ou não prestam serviço para fora, coisa assim, eu acho que não é justo, né? Então, por isso, a nossa indicação, minha e da vereadora Ivone. E aproveitando ainda que eu estou com a palavra, não querendo fugir do assunto, mas aproveitar para fazer um convite na sexta-feira, e é de uma associação comunitária, né, Sérgio? Em conjunto com o sindicato. Na sexta-feira vai ter o Festival da Agricultura Familiar lá na comunidade da Nossa Senhora do Carmo. Vai ter concurso de música, de culinária, de foto. Então, não sei se está aberto as inscrições ainda, ou já encerrou. Está aberto quem quiser participar, quem quiser fazer um prato, tirar umas fotos, mandar lá. É só chegar na secretaria do sindicato e se inscrever. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, André. Com a palavra, a vereadora Ivone. Obrigado, presidente. Então, o vereador André já colocou muito do que eu gostaria de falar aqui. Também fui muito procurada, como ele disse, mais a pessoal pessoal mais do interior cobra ele, mas daqui da cidade também me cobra, inclusive do interior também. Algumas pessoas me chamaram. É um valor significativo, inclusive eu tenho aqui relacionado à APAC, né, que é uma associação que eu, inclusive, sou cofundadora, não faço parte há algum tempo, mas acompanho, né, diretamente tudo, né, a grande parte do que acontece. Inclusive tem aqui até me passaram o valor que foi pago, que eu acho que foi pago com atraso, só o alvará deu 527,94. É um valor muito significativo, pensando que são associações que desenvolvem trabalho que muitas vezes seria do executivo, né, do município exercer. E aí essas associações vêm para fazer o que muitas vezes o município não consegue fazer, né? A gente entende que, por mais que o nosso município não é tão grande, mas a demanda é muito grande, né? E o quadro de pessoal muitas vezes é pequeno para exercer algumas coisas. Então criam-se muitas associações que vêm para isso. No caso, tem a PAC, tem a PANC, que é dos neurodivergentes, né, das pessoas com algum transtorno, tem do interior. Algumas, como o vereador André falou, são com fins lucrativos, né, comercialização de seus produtos, e outros não, outros só vêm para somar mesmo junto ao município, para ajudar, para contribuir. E essas pessoas, inclusive as que têm fins lucrativos, as pessoas da associação em si, elas não são remuneradas, né? Então, os membros, todas as que eu conheço, são sem remuneração. Então, o pessoal se doa seu serviço, e daí, quando vem uma taxa dessa, tem que pagar do bolso, ou, no caso, tentar fazer um evento para cobrir essas despesas, né? Então, pesa, né? Por mais que seja uma vez por ano, se rateada mais de R$ 50 por mês de qualquer forma, né? Então, pesa para desenvolver um trabalho de ajuda e ter que pagar para isso, né? Doar o tempo e ainda pagar para isso. Então, essa indicação nossa é diante das cobranças. A gente sabe que veio, então, a isenção relacionada à PC Vida, uma associação que não tem nem o que descrever da sua importância, da sua significatividade para o nosso município, a contribuição que faz, que acompanha pessoas que estão passando por problemas de saúde extremos, que é devido ao câncer, né? Mas todas as associações, elas têm né, a sua contribuição, né, a sua importância dentro do município, cada uma no seu segmento.
tem aqui a dos animais, tem que ajuda muito a população, questão de saúde pública, porque se a PAC não existissem, eu estou fazendo caminhada no centro da cidade à noite e eu não tenho encontrado no centro, na avenida principal, nas avenidas principais, nenhum animal solto na rua. Nos bairros eu sei que é muito diferente, no interior eu sei que está caótico. Mas se não existissem a PAC, vocês imaginam se esse trabalho não fosse feito, por exemplo, como estariam esses animais que eu, no caso do lar temporário, hoje na cidade? Né? Então, isso a gente tem que saber, no caso, estou falando da APAC, porque também as pessoas têm que entender que é saúde pública, então tem a sua importância, assim como todas as outras associações. Então, se foi possível quanto a PC Vida, no seu segmento, a gente tem que ver com o executivo para se notar a importância de todas as demais, todas, inclusive a gente mencionou nessa indicação que são as sem fins lucrativos, que já possuem o título de utilidade pública, já são reconhecidas pelo município pela sua efetividade, pela sua importância, para que se dê uma atenção a isso e veja, porque eu acho que esse recurso aqui é um recurso muito pequeno diante da enorme do valor que essas associações desenvolvem para o município. Então, de fato, peço encarecidamente para o executivo que dê importância, que veja a possibilidade de isentar todas as associações que temos no município com tal importância. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, Ivone. Continua a discussão. Presidente, só gostaria, se os dois vereadores permitissem, gostaria de assinar junto essa indicação. Com certeza. Sim. Com a palavra, o vereador Pibe. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas, vereadores, vereadoras, o povo que nos visita e quem nos acompanha nas redes sociais. Eu também gostaria de assinar junto, André. Eu fui procurado por pessoais com deficiências visuais e auditivos, a PANC também. Então, gostaria de assinar junto e reconhecer, né, o entendimento de vocês também, que nem a colega mencionou. É interessante o trabalho da PC Vida, muito, muito importante para o nosso município, muito importante, mas todas as nossas associações também têm seus valores, né? Então, eu sou da opinião de valorizar todas também, né? O pessoal com deficiência visual, as associações sempre trabalhando ali para conseguir se manter, né? Trabalhando hoje para pagar um documento, não é muito, mas para eles é bastante, né? Isentando, com certeza vai ter uma sobra maior para poder também estar investindo em melhorias para suas propriedades, estrutura interna, uma melhor qualidade do produto. Então, mais que justo, e parabenizar vocês pela indicação e vamos estar juntos, vamos assinar junto. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Pibe. Passa a palavra ao vereador Serginho. Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador André e a vereadora Ivone por tomar essa iniciativa, né? Eu vejo bastante associações que estavam desativadas dentro do município. No tempo do Polaco tinha bastante associações com CNPJ. Era uma forma em que se passava os equipamentos às associações intermédio disso. Depois veio as mudanças, se fazia em forma de rotatividade e fazia uma ata e vinha com o CPF e repassava para os agricultores. Porque a agricultura, vou falar da agricultura, porque sou agricultor, vocês já representaram aqui as outras associações que eu acho que são méritos, tudo aquilo que já fizeram pelo município e vão seguir fazendo. Mas os agricultores, de repente, comprar um trator é mais fácil. 50, 60 mil, né, Brizola? Compra um tratorzinho e equipamento, hoje uma ensiladeira é 60 mil. Né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha com os agricultores e tem muitas associações paradas. Eu tentei reativar uma, comecei no sindicato ali com o Geonir e faz 4 meses. Tentando reativar, pede um documento, pede outro. Cada vez vem negado o CNPJ, que ela tinha sido declarada a última vez, de 2018. Né? Ia ter uma multa anual de R$500. Né? Nós ia pagar para organizar, porque era uma associação de 92 que foi formado, né? Uma associação com origem, já tem muitas pessoas que não estão mais aqui que formaram essa associação, mas não conseguimos reativar ela. Agora comecei uma nova trajetória, vou então fazer uma associação nova, começar ali. Daí tem que fazer um estatuto social, tem que registrar, né? Esse estatuto tem que registrar ato, tem que ter um contador fazer a contabilidade da associação, tem que pagar por ano.
torno de 300 pila. Aí tem mais esse alvará, que o André, nós estávamos no sindicato um dia desse, quando foi para o Juvenil, ele falou assim, tem mais agora esse alvará do município. Mas eu e a Ivone já fizemos um requerimento pela Câmara. Acho que é importante a gente cuidar de quem dá a renda para o nosso município. É agricultor, é o empresário, é a pessoa que está lá trabalhando, a gente conseguir dar um suporte de algum equipamento. Nós que temos mandato, nós temos que ajudar o nosso povo, né? Agora, muitos agricultores têm medo da questão do CNPJ, da questão de aposentadoria. Eu sempre digo assim, às vezes a gente já teve problema no passado, tinha uma associação lá que era a TRD, e vinha recurso da Bélgica. E aí o presidente não conseguiu se aposentar, né? Então eu falei com os quantos advogados, falaram, não, agora é diferente, agora faz pela agricultura familiar, o doutor vai regir o texto. Eu tive no sábado, retrasado, uma reunião no pessoal do Engenheiro Pinto, eles têm medo de fazer o CNPJ. Eu falei, ou faz, ou vocês não vão conseguir ganhar os equipamentos. Agora, tipo, tem que ter o CNPJ. Então, tipo assim, eles falaram, mas aí tem que ter contabilidade, tem que abrir conta. Eu falei, tem que ter. E agora tinha mais o alvará. Eu não sabia desse alvará, né? Então, o que é do bem público do município, se precisar passar uma lei por dentro da casa aqui, vamos passar, né? E fazer com que isso aconteça para o nosso município, né, Gilmar? Porque a nossa vida, ela está aqui. Nossas famílias estão aqui. Tu poder passar um equipamento para um agricultor, uma carreta, uma ensiladeira, vai estar barateando os custos e nós vamos manter a agricultura familiar lá. O cara com 2, 3 arqueiros de terra, como é que vai gastar 100 mil numa carreta e uma ensiladeira? Quando que ele vai ter esse recurso para fazer? Então, a gente que é agricultor, e aqui nós temos bastante vereadores agricultores, graças a Deus, junto no nosso município, estamos aqui 4, ficando da parte de baixo. O Pipe agora foi para Santa Clara, está meio lá e meio cá, né, Pipe? Mas nós somos 4, eu e o André, o Brizola e o Edson, né? Somos agricultores. E a gente sabe lá na ponta da corda como é que funciona a dificuldade que é do cara fazer sobrar recursos dentro da pequena propriedade. Então, eu fui uma pessoa que trouxe muito recurso para o município de Capanema na linha de equipamentos. Trator, poucos, né? Mas é na linha de equipamento mesmo que vai ajudando. O cara já tem uns tratores, formam 10, 12 pessoas, formam uma associação e fazem forma de rotatividade e cobram uma taxinha de repente 50, 100 pila por dia por equipamento, né? Que vai dando condições para ter uma renda melhor para a agricultura familiar. Parabenizo vocês, já assinei, agradeço vocês terem deixado nós assinar junto. Acho que é importante esse momento para o município de Capanema e para os nossos agricultores e todas as associações para ser isenta desse tal de alvará. Agradeço. Boa noite. Obrigado, Serginho. Continua a discussão. Não havendo ninguém se manifestar, vou colocar em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se. Aprovado. Não havendo mais matéria para a deliberação, encaminho o projeto lido às comissões responsáveis para a emissão de pareceres. Lembrando que sexta-feira é feriado. Agradeço o comparecimento de todos. Lembrando que hoje, às 19h30, teremos então audiência pública no pavilhão da comunidade do bairro São José Operário sobre a revitalização também da Rua Paraná, mas é sobre a mobilidade urbana. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos. Boa noite.